Deus. Eu queria que os irmãos abrissem, eu chegar para cá, o púlpito. Eu queria que os irmãos abrissem Efésios capítulo 4, por gentileza. Efésios capítulo 4. O tema da nossa série é a igreja, a expressão da glória de Deus, né? Então a gente leu capítulo 3 de Efésios na semana passada, e Paulo encerra o capítulo 3, né, no verso 21, dizendo que a ele seja a glória aonde? Na igreja, em Cristo Jesus, né? Então, a Deus seja a glória na igreja. A igreja é a expressão da glória de Deus. Deus deseja ser glorificado no meio da igreja, expressar a sua glória ao mundo por intermédio da igreja, dessa igreja que hoje a gente olha e vê tanta sujeira, vê tanto pecado, vê tantas coisas erradas, mas é por meio dessa igreja que Jesus ainda continua se revelando ao mundo. E não é porque a igreja está assim que ela será assim para sempre. O Senhor Jesus, Ele vai purificar a sua igreja, Ele vai purificar a sua noiva. Nós vemos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, por exemplo, aquelas igrejas cheias de defeitos, cheias de erros, e o Senhor ainda assim continuava caminhando no meio do candelabro. Quando João ouve uma voz, como uma voz de trombeta, ele olha e ele não vê Jesus diretamente. Ele vê os 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. E no meio do candeeiro de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Então, o Filho do Homem ainda se move e sempre se moverá no meio da sua igreja. E para esse mundo ver Jesus, ele verá Jesus através da sua igreja. Não há outro meio de o mundo conhecer Jesus senão por intermédio da sua igreja. Foi isso mesmo que Jesus orou, né? Lá em João, do capítulo 14 até o capítulo 17, Jesus está orando: olha, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que o mundo veja que eles são meus discípulos, né? Então, como que o mundo verá que nós somos discípulos de Jesus, conforme andamos em unidade, como corpo de Cristo? E hoje a gente olha e vê o corpo de Cristo não andando em unidade. Hoje a gente vê muitas igrejas, muitas denominações, muita divisão no meio da igreja, mas Jesus, ele está levantando aqueles que irão preparar o caminho do Senhor. E esse foi o chamado de João Batista. Imagine João Batista no meio do deserto. E a palavra do Senhor que vem a João Batista é: preparai o caminho do Senhor. Mas ele olha e ele só vê vales, ele vê montanhas, ele vê muitas pedras que são os caminhos tortuosos, tudo isso diante dele, e o Senhor fala com ele: prepara o caminho, João. Então ele tem que aterrar os vales, endireitar os montes, endireitar os excessos, pegar as pedras, colocar no seu lugar correto, para que o Senhor Jesus venha e tenha um caminho para caminhar, que tenha um caminho para passar, para que ele possa voltar. O caminho precisa estar preparado. E a Bíblia diz em Atos capítulo 3, verso 19, que os céus estão contendo Jesus até que seja chegado o tempo da restauração de todas as coisas. E o que é o tempo da restauração de todas as coisas? Quem virá para restaurar todas as coisas? A Bíblia diz que o profeta Elias, que o Senhor Jesus enviará nos últimos dias o profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, e restaurar todas as coisas. Como que Elias restaurou todas as coisas? A própria Bíblia diz que Elias veio e restaurou todas as coisas. A restauração de Elias foi pegar a nação de Israel, que estava dividida entre as tribos do norte e as tribos do sul. Ele pegou a nação de Israel em simbolismo das pedras e juntou as 12 pedras. As 12 pedras que estavam separadas, Elias junta as 12 pedras e derrama água, purifica essas 12 pedras, que simbolizam as 12 tribos de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor veio com fogo, quando Elias restaurou
o altar do Senhor. A restauração do altar do Senhor é a restauração da unidade no meio do corpo. Por isso que quando a Bíblia fala que nós devemos preparar o caminho do Senhor, a única maneira que nós podemos preparar o caminho do Senhor é restaurando a igreja. Porque por intermédio da igreja, Cristo restaurará todas as coisas. Então, nós não temos como restaurar esse mundo lá fora. Nós não temos nada a fazer. O que nós podemos fazer? Ser agentes, cooperar com o Espírito Santo para a restauração da igreja. E se a igreja precisa ser restaurada, é porque o estado dela não está no seu estado original projetado por Deus. Portanto, ao ver a igreja dessa maneira, nós não podemos ser como aqueles que apedrejam a igreja. A imagem de Jesus, a imagem do próprio Deus em relação à igreja, sabe qual é? Ele manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta. E ele diz assim: Oséias, assim é a casa de Israel para mim. Então, a casa de Israel é uma mulher que se prostitui com muitos deuses. E o que Deus estava falando para Oséias é que era assim que ele vê a igreja. A igreja se prostituindo com muitos deuses, com muitas outras coisas, senão o Senhor. É uma imagem pesada, não é? Mas essa igreja que se prostitui com muitos deuses, com muitas coisas, essa igreja é a igreja que ele não abre mão. Jesus não abre mão da sua noiva. Ele vai restaurar a sua noiva. Sabe o que foi que fizeram com uma mulher prostituta? Trouxeram até Jesus e falaram assim: Jesus, a lei manda que nós a apedrejemos. E Jesus olha com um olhar de misericórdia e compaixão para aquela mulher. Ele fala: tudo bem, a lei fala isso. Então, aqueles que não têm pecado, que atirem a primeira pedra. E quando nós olhamos para a igreja, nós não podemos ser como aqueles que apedrejam a igreja. Nós não podemos ser como aqueles que vão ficar apontando o que está errado e ferindo mais ainda a noiva de Cristo. Mas nós devemos ser como Jesus, aqueles que estendem um olhar de misericórdia e compaixão e toca nas feridas, não para machucar ainda mais, mas no intuito de restaurar as feridas da sua igreja. Essa é a função dos amigos do noivo. E para o Senhor Jesus restaurar todas as coisas, a sua igreja precisa ser restaurada. E para que a sua igreja seja restaurada, ele sempre levanta precursores. Ele sempre levanta pessoas que vão à frente nesse processo. E o chamado para nós aqui nessa manhã é justamente que sejamos precursores. Que sejamos como aqueles que olham para a igreja assim como Jesus olha para a sua igreja. Com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, no intuito de restaurar a sua noiva e não de apedrejar ainda mais. Amém? Então, foi isso que nós começamos a falar na semana passada e hoje eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, espero ser breve. Efésios capítulo... Tenho cumprido, tá, gente? Tenho sido breve. Efésios capítulo 4. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança no vosso chamado. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos
e está em todos. Amém. Há quantos corpos de Deus? Quantos? Um. Há um só corpo. Algumas vezes eu estava dando aula em alguns lugares, e aí eu fazia sempre essa pergunta, né? O que é a igreja? Aí sempre tinha alguém que levantava: eu sou a igreja. Eu não fazia para humilhar, né? Mas dava vontade de falar: prazer, igreja. Há 30 anos no evangelho eu não conhecia ainda. Prazer. Seu nome é como igreja? Felipe? Oh, prazer, Felipe. Igreja do Senhor. O sentimento quando eu olhei para minha mulher foi esse, foi de ver a igreja gloriosa. Falei: ali está a igreja gloriosa. Mas, cara, igreja, você não é igreja. Amém? Você não é igreja. Glória a Deus por isso. A igreja é um substantivo coletivo. Quando nós olhamos uma multidão de lobos, nós chamamos de alcateia, de peixes, cardumes, de salvos, igreja. Você jamais é igreja. Nós somos igreja. Igreja não é nem eu e você, porque eu e você somos dois. Mas a igreja, eu e você somos um. É uma multidão de gente, uma multidão de salvos, que torna apenas um só homem, um só corpo. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 2 e capítulo 3 também. Ele fala que esse é o novo homem que o Senhor está trazendo sobre a terra para revelar a sua glória. Apenas um só corpo, um só homem, que é chamado de igreja. Uma multidão de santos. E Stephen Cowell, ele fala que a igreja é uma reunião daqueles que foram chamados para fora. Eu achei maravilhosa essa descrição do que é a igreja de Stephen Cowell. Porque, de fato, igreja, o nome igreja significa chamados para fora. Só que é chamados para fora, reunidos. É a reunião. Igreja é congregação. Você jamais tem como ser igreja sozinho. Você não tem como ser igreja desconectado do corpo. É por isso que você não consegue vencer suas lutas, você não consegue vencer suas tentações, não consegue vencer as provações, se você estiver desconectado do corpo. Porque a única maneira de nós vencermos e sermos parecidos com Jesus é estando conectado ao corpo, congregados, reunidos. A reunião não é um adereço da igreja. Reunião é a essência da igreja. Igreja é reunião. Eu não estou falando que igreja é culto. Igreja é reunião. Você não tem como ser igreja se você não está reunido. Quando Jesus enviou a igreja, ele enviou como? De quanto em quanto? Quando ele enviou os 70? De 2 em 2. Ele não seria muito melhor ele enviar de 1 em 1, não alcançaria muito mais gente? Não, envia lá de 1 em 1. Que aí, se eles oraram por 70 casas, por 35 casas, né? Melhor dizendo, metade. Se eles oraram por 35 casas, se você enviou os 70, cada um para uma casa, vão ser 70 casas alcançadas.
Aí Jesus olha e fala, mas não é igreja. Porque igreja é reunião. Igreja é 2 ou 3 ou mais, nunca um. Onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou presente. Então, há uma força mística, espiritual, quando nós estamos reunidos. Não é quando nós estamos em culto, quando nós estamos reunidos. E a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela não é uma organização. Então, igreja não é algo que você se filia. Igreja não é algo que você se torna membro. Ah, eu vou me tornar membro da igreja. Não, não tem como, não existe essa possibilidade de você assinar um papel e se tornar membro de uma igreja. Você se torna membro de organizações, mas membro da igreja é algo que só acontece no Espírito. Você tem que nascer da água e do Espírito. Uma vez que você nasce da água e do Espírito, você nasce no corpo de Cristo. Nascer de novo é nascer de novo no corpo de Cristo. Então, você tem como se tornar membro da Casa Farol, ser filiada à Casa Farol. Portanto, você não tem como olhar para a Casa Farol e dizer, essa é a igreja do Senhor. Porque nós não nos filiamos à igreja. Nós nascemos da água e do Espírito e nos tornamos participantes da igreja de Jesus. A igreja é espiritual. Ela é espiritual. E como corpo de Cristo, ele se movimenta de maneira coesa, ele deveria se movimentar de maneira coesa, andando como um só homem sobre a terra. É como os inimigos do povo de Israel, né? Quando viram o povo de Israel se aproximando, ele fala assim, essa multidão, eles parecem um só homem. Eles andam como um só homem, ou seja, é de maneira muito coordenada. Assim é a igreja, uma multidão de pessoas que andam de maneira coordenada, porque existe sobre nós uma só cabeça. E é o cabeça da igreja que envia as ordens para que os membros possam se movimentar. Mas acontece que tem muito membro se movimentando desconectado do cabeça. E aí, tem membro espalhado por toda parte. Mas a obra do Senhor nos últimos dias é ligar cada osso ao seu osso. Foi assim a promessa de Deus para Ezequiel. E ele diz, profetiza, filho do homem. Então, se nós vemos hoje uma multidão de ossos espalhados, cabe a nós profetizarmos que sopre os ventos, que sopre o espírito dos 4 ventos, para que junte novamente cada osso a seu osso, e cresça a pele, cresçam tendões, e o Senhor possa colocar de pé o seu povo. Porque essa é a sua igreja. Ela não anda de maneira desconectada. Ela não anda fora do corpo. Ela não anda insubmissa. Ela não anda pela sua própria cabeça, fazendo o que quer, fazendo o que diz que ouviu do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala à igreja. Foi assim quando eles foram separar Paulo e Barnabé. Eles falaram, aprouve a nós e ao Espírito separar Paulo e Barnabé. Então, se você não está conectado ao corpo, o Espírito não fala com você. Porque o Espírito fala por intermédio do seu corpo. O Espírito fala ao seu corpo.
Por isso, por mais defeitos que você veja na igreja, esse é o lugar onde o Espírito ainda governa. E você não tem como se movimentar fora do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele tem uma missão. Deus, ele edificou o seu corpo sobre a terra com uma missão específica. A essa missão, ele colocou uma visão sobre essa igreja, para que cumpra o objetivo da sua missão com um propósito, de que a visão seja estabelecida. E para andar nessa missão, nós andamos com valores do reino de Deus. Então, o que eu queria rapidamente falar com vocês nessa manhã, em poucos minutos, é sobre a visão, missão e valor da igreja. Lembrando que não é porque a igreja tem visão, missão e valor que ela é uma organização, ela é um corpo. Um corpo que tem um propósito. Um corpo que tem uma finalidade. Um corpo que tem um objetivo a cumprir. E ele tem um valor sobre o qual caminhar. Qual é a visão da igreja, então? A visão da igreja é Cristo. Cristo é a nossa visão. Cristo é o nosso tudo. Cristo é o motivo de nos reunirmos. Quando nós cantamos aqui de manhã, né? Tem uma parte que fala isso, eu não lembro muito a música. Que é: Tu és o único motivo que me fez chegar. Jesus é o único motivo de nos reunirmos. O problema é que muitas vezes nós nos reunimos por causa de uma música boa. Muitas vezes nós queremos nos reunir por causa de uma palavra boa. Nós queremos nos reunir porque tem irmãos com quem nós temos afinidade, mas a verdade é que nada disso importa. O único motivo de nos reunirmos é porque Cristo é digno da nossa reunião. Ele é digno que nós saiamos da nossa casa no domingo de manhã. Ele é digno que nós acordemos cedo, no dia que nós poderíamos estar descansando, mas Ele é digno do nosso esforço para nos reunir para o louvor da glória dEle. Ele é o centro da igreja. Cristo é a nossa visão. É por Ele que nos reunimos, é por Ele que caminhamos, é por Ele que respiramos, é por Ele que fazemos tudo o que fazemos. Por isso Paulo vai dizer: olha, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E ele diz: aonde estiverem reunidos 2 ou 3, eu estarei no meio de vocês. Reunidos 2 ou 3 em meu nome. Nós podemos nos reunir, mas podemos nos reunir sem ser no nome de Jesus. E nós podemos cantar, nós podemos gritar, nós podemos dar cambalhota, nós podemos sentir muita coisa, sem ser em nome de Jesus. E se nos reunirmos sem ser em nome de Jesus, ali Ele não está. Porque a promessa dele é que Ele estará quando nos reunirmos em nome de Jesus. Não é para que nós nos reunimos, é em nome de quem nós nos reunimos. Nós podemos nos reunir para cantar, nós podemos nos reunir para ouvir uma pregação, nós podemos nos reunir para jogar bola, nós podemos nos reunir para fazer crochê. Você pode se reunir, não importa para quê. O que importa é em nome de quem você se reúne. E nós não podemos
perder de vista, hora nenhuma, de que tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Cada visita que nós fazemos ao nosso irmão, nós temos que pensar: eu irei glorificar a Deus com essa visita. Deus será glorificado com o nosso encontro. Deus será glorificado no nosso almoço. Deus será glorificado com a nossa festa. Deus será glorificado com a nossa celebração. Cristo é o centro de tudo na igreja. Absolutamente tudo. Portanto, não queira fazer nada que não seja em nome de Jesus. Que não seja para glorificar Jesus, porque Ele é o centro da nossa igreja. Não da nossa igreja, Casa Farol. Ele é o centro da sua igreja. Amém? Vamos pular, senão a gente vai demorar bastante. Então, como Cristo, Ele é o centro da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Colossenses fala que Cristo é o cabeça da igreja, para que em tudo, para que em todo o universo Ele tenha preeminência. Ele tem a primazia de todo o universo. Como que Cristo terá a primazia de todo o universo, se Ele não tem a primazia da sua igreja? Para que Cristo tenha a primazia do universo, primeiro Ele precisa ter a primazia da sua igreja. Por isso nós devemos dar a Ele o primeiro lugar em tudo. Por isso nós devemos dar a Ele a centralidade em tudo. Porque nós podemos fazer muita coisa sem Cristo, sem ser para Cristo, sem ser com Cristo. Mas Ele é digno de que tudo que façamos seja para a sua glória. Em segundo lugar, se a visão da igreja é Cristo, a nossa missão é revelar a Cristo. Cristo é a nossa visão. Revelar a Cristo é a nossa missão. Como ele diz: portanto, indo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja, pregar a Cristo. Pregar o evangelho, mostrar ao mundo a sua glória. E como que a igreja vai mostrar ao mundo a glória de Deus? Sendo a própria revelação, a própria expressão de Cristo. Assim como Cristo é a expressão do Pai, assim como em Cristo está toda a plenitude de Deus, a Bíblia diz em Efésios que na igreja está a plenitude de Cristo. Assim como há unidade na divindade, a ponto de nós não precisarmos falar, por exemplo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Quando você dá glória ao Espírito Santo, o Pai e o Filho estão sendo glorificados. Quando você dá glória ao Filho, o Pai e o Espírito estão sendo glorificados. Não existe divisão entre eles. E a ponto de não, você deu glória a ele, mas não deu glória a mim. Não, eles são um. Quando você honra um, você honra todos. Porque eles são um. E assim é o nível de unidade que ele deseja da sua igreja. De expressar justamente quem ele é. De honrarmos uns aos outros em amor. Assim como o Pai tem a missão de glorificar o seu Filho, o Filho tem a missão de glorificar o seu Pai. Nós devemos ser suportes uns aos outros. E é isso que Paulo fala no texto que nós lemos: suportai uns aos outros. O suportar uns aos outros não é aguentar uns aos outros, não, gente. Não é tolerar uns aos outros. A palavra suportar, sabe o que quer dizer? Aquele que recebe a carga, aquele que recebe o peso. O suportar uns aos outros é carreguem uns aos outros.
Por isso que Jesus fala, olha, é melhor andarem dois do que um. Porque se um cai, o outro levanta. O problema é que no nosso meio um cai e o outro chuta. Um cai e o outro pisa. E nós devemos caminhar em unidade justamente porque se um cai, o que deve haver no nosso coração é misericórdia e compaixão, para estender as mãos àqueles que estão caídos, para restaurar aqueles que estão caídos. É assim que nós revelamos Deus a esse mundo. O mundo conhecerá que somos discípulos de Jesus quando amarmos uns aos outros. É impossível esse mundo ler a carta de amor de Jesus ao mundo, que é a igreja, se não for por meio de amarmos uns aos outros e andarmos em unidade. E não é Casa Farol andar em unidade. Casa Farol não é igreja. A igreja não tem CNPJ, gente. A igreja é um organismo vivo, espiritual. Você pode amar muito seus irmãos aqui da Casa Farol, mas se seu coração está em contenda com algum outro irmão, nesse lugar Deus não habita. Porque a nossa unidade é uma unidade espiritual. Não é a unidade de quatro paredes. É a unidade do corpo de Cristo. De pessoas que são da Casa Farol, de pessoas que são de tudo quanto é igreja, de pessoas que são de igreja sem nome. O corpo de Cristo é um organismo vivo, espiritual. E nós devemos amar uns aos outros, estar em unidade uns com os outros. E em último lugar, o valor que nos guia, se a nossa visão é Jesus, se a nossa missão é revelar Jesus, o valor que nos guia é o amor. Com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, como? Em amor. Não existe maneira de sermos suporte ao nosso irmão, se não for por intermédio do amor. O amor é o valor que rege a nossa vida. O amor é o valor que nos rege enquanto igreja. Porque o próprio Deus é amor. Ser governado pelo amor é ser governado pelo próprio Deus. Porque isso é quem Deus é. Deus é amor. O nosso chamado para suportar uns aos outros em amor está incluso que quanto mais nós nos comprometemos com o nosso irmão, quanto mais nós nos comprometemos com a vida do nosso irmão, mais tretas vão acontecer. Quando você casa, deixa eu te contar um segredo para os solteiros aqui. As tretas são maiores no casamento que fora do casamento. Então, se você já tem muita treta antes do casamento, não case. Porque a tendência é aumentar. Vai aumentar, é fato. Quando você se compromete com a vida do seu irmão e se torna um, as pedras, elas vão se afinar.
Não tem para onde correr. Agora no casamento eu não posso, porque as tretas aumentaram, simplesmente largar e procurar alguém com quem eu vou ter menos treta. Por quê? Porque nós fizemos uma aliança. Nós temos uma aliança. E a aliança, ela é inquebrável. Porque não foi um compromisso que nós assinamos. O compromisso que nós assinamos, nós podemos ir diante do juiz e romper aquele compromisso, e cada um então vai ter as consequências daquele compromisso rompido. Mas você pode assinar um papel diante do juiz, mas a aliança que você fez perante o Senhor não se quebra. Quando você nasce no corpo de Cristo, o chamado de Deus é que você está se aliançando no corpo de Cristo. Você está fazendo com o corpo de Cristo uma aliança. E se você está fazendo uma aliança com o corpo de Cristo, tenha certeza de que muitas tribulações, muitas crises virão sobre você e o corpo. Muitas crises. Mas o que vai fazer você não romper é a aliança que nós fizemos perante o Senhor uns com os outros. E isso é o que vai fazer nós permanecermos. Nós enfrentarmos todas as lutas, nós enfrentarmos todas as crises, nós enfrentarmos todas as tribulações provenientes da união. Mas nós não abriremos mão da unidade. Jesus, quando ele foi entregue ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que passaram-se as horas e os soldados foram ver se aqueles que foram crucificados ali juntamente com Jesus já estavam mortos. E foi até o ladrão da esquerda. O ladrão da esquerda ainda estava resistindo à cruz, segurando ali com suas pernas para que seu corpo não desfalecesse, estava lutando com todas as forças para não morrer. Então eles foram e quebraram as pernas dele, para que então agora ele não tivesse mais sustento e pudesse de fato morrer. Foram para o ladrão da direita. Ele estava ali resistindo à cruz, não querendo morrer, e os soldados foram e quebraram a perna deles. Então eles foram até Jesus, e a Bíblia diz que quando eles chegaram até Jesus, Jesus já estava morto. E a Bíblia diz que nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Jesus, ele se entregou à morte para que o seu corpo não fosse quebrado. E esse é o nosso chamado. Assim como Jesus se entregou à morte para que o corpo não sofresse dano, o Senhor nos chama a nos entregarmos à morte nos nossos relacionamentos, a carregarmos a cruz, para que o corpo não se rompa, para que não haja fissura no corpo de Cristo, para que não haja divisão no corpo de Cristo. O melhor presente que você pode dar ao Senhor é sofrer o dano da injustiça. O melhor presente que você pode dar ao Senhor é sofrer o dano da traição, e ainda assim não romper com o corpo de Cristo, mas assumir o dano, escolher morrer, escolher carregar a cruz,
para que Jesus, ao vir, encontre para ele uma igreja gloriosa, uma igreja que não tem o seu osso quebrado, uma igreja em que não anela divisão, porque nós escolhemos ser guiados pelo amor. E o que a Bíblia diz sobre o amor é que o amor tudo sofre. Tudo sofre. Que o amor, ele não procura o seu próprio interesse, mas sempre o interesse do seu irmão. A igreja não pode ser um lugar para você erguer o seu ministério. A igreja não pode ser um lugar para que você realize os seus sonhos e os seus desejos ministeriais. A igreja é um lugar onde você precisa servir o seu irmão para que ele desempenhe o seu ministério, para que ele desenvolva. Porque se em todos nós estiver esse pensamento de que eu vou erguer o meu irmão e não a mim mesmo, toda a igreja será erguida por Jesus. E pelo amor, o mundo saberá que somos seus discípulos.